Vamos lá. Então hoje nós vamos iniciar com um assunto chamado plano cartesiano. Então vamos lá entender o que é o plano cartesiano. Primeiro vamos entender o surgimento desse plano cartesiano. Então o plano cartesiano ele foi desenvolvido pelo matemático René Descartes e foi a ideia que ele teve de relacionar a álgebra com a geometria. E aí, em homenagem a ele, foi denominado de os sistemas de coordenadas, que era inicialmente como foi chamado, sistemas de coordenadas, porque é nesse plano cartesiano que a gente marca as coordenadas, aquele par ordenado que a gente vai ver na aula, e aí foi denominado de plano cartesiano. A ideia inicial era justamente fazer essa relação entre a álgebra e a geometria. E aí vamos entender primeiro de onde é que surge esse plano cartesiano. Então, para eu entender o plano cartesiano, eu preciso primeiro entender o que é uma reta numérica. Então, ele diz aí que uma reta numérica é a relação feita entre os números e uma reta, ou seja, aqui eu já tenho a ideia inicial do que Descartes queria, né? Que aqui já estou relacionando a geometria, uma reta, com a álgebra, com os números. E aí, ele cortou essa reta ao meio, traçou uma reta qualquer, e aí denominou que o ponto do meio seria o ponto zero. E aí, do lado esquerdo do zero, nós sabemos que fica os números negativos. Do lado direito do zero, fica os números positivos. Então, do lado esquerdo vai ficar menos 1, menos 2, menos 3, e assim segue para o menos infinito. Do lado direito, como eu falei, o positivo, 1, 2, 3, e segue para o mais infinito. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho uma reta na horizontal, no centro eu tenho a origem, lado esquerdo da origem negativa, lado direito da origem positiva. Lembrando, quando eu falo de origem, eu falo do ponto inicial, que é o zero. Vamos pegar essa reta e colocar ela na vertical, ou seja, colocar ela em pé. Como é que vai ficar ela em pé? Desse formato. Mesmo raciocínio, no centro fica a origem, o ponto zero, e aí só vai mudar a diferença, que o positivo agora vai ficar na parte de cima e o negativo na parte de baixo, certo? Lembrando que essa reta aqui, ela pode ser marcada a qualquer ponto. Eu só dei o exemplo dos inteiros, mas a gente pode marcar os números decimais, os números fracionários, as raízes exatas e não exatas. Lembrando que as raízes não exatas acaba sendo um número irracional. Então, todo e qualquer número real a gente pode marcar na reta numérica. Aí, o que foi que Descartes fez? Pegou essas duas retas, a na horizontal e na vertical, e juntou elas duas, botando todas duas, ligando todas duas no ponto zero. É como se ele pegasse essa reta e colocasse aqui na origem, ou seja, fazendo uma espécie de cruz. Nesse momento foi criado o plano cartesiano. Então, primeiro vamos entender qual é a ideia do plano. Por que o nome é plano cartesiano? Plano é uma figura em duas dimensões, uma figura que tem o comprimento e a largura. Como eu falei, a ideia do plano cartesiano é associar a geometria com a álgebra. Então, essa é a ideia do plano. Então, o plano é um objeto que tem duas dimensões, comprimento e largura. Então, eu peguei um exemplo aqui de uma figura plana, um quadrado, comprimento e largura. O que foi que Descartes teve a ideia? Ele teve a ideia de pegar isso e dividir, ou seja, ele partiu de uma figura geométrica. Então, ele diz aí, o plano cartesiano é formado por uma figura geométrica plana, cortado por duas retas numéricas perpendiculares. E aí vale ressaltar o que é um perpendicular, quando forma um ângulo de 90 graus. Então, a ideia é associar a geometria com a álgebra. Ele pegou um quadrado, uma figura qualquer, eu dei um exemplo quadrado, e aí ele cortou esse quadrado ao meio, com duas retas numéricas, na horizontal e na vertical. Então, ele fez isso daí, ó, passou essa reta, cortando na horizontal e na vertical, sempre no meio. E aí, nesse momento, ele está dizendo que nesse cruzamento, ele formou um ângulo de
90 graus. Então, tenho aqui 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui. Lembrando que toda vez que vocês verificarem esse símbolo aqui, é o símbolo de um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, seguindo, repare que nesse momento ele dividiu a minha figura em 4 partes. Essas 4 partes vão ter um nome. Depois disso, o que é que nós vamos entender? Para entender definitivamente o que é um plano cartesiano. Então, no plano cartesiano serão marcadas umas coordenadas. Lembrando que quando eu falei lá no início, o plano cartesiano inicialmente era chamado de sistemas de coordenadas. Essa coordenada é chamado de par ordenado. Então, par ordenado vai ser o quê? Os elementos pertencentes a x e a y. E o que é o x e o y? De onde é que vem esse x e y? Aí foi o que Descartes fez. Então, ele pegou um plano cartesiano e a reta que estava deitada, a reta que estava na horizontal, ele chamou do eixo x, e a reta que estava em pé na vertical, ele chamou do eixo y. Ou seja, a reta deitada é x, a reta em pé y. Como tudo nessa vida tem um nome, então a reta que estava deitada na horizontal, ela passou a ser chamada de abscissa. E a reta que estava na vertical em pé, ela é chamada de ordenada, ok? Então, horizontal, deitada, x, abscissa, vertical, em pé, y, ordenada. Então, esse par ordenado aqui, ele está dizendo que o primeiro elemento pertence à reta x, ou seja, quando a gente for marcar, a gente vai marcar esse primeiro elemento na reta x, esse segundo elemento na reta y. Lembrando que aqui no meio eu tenho o zero. Eu sei que do lado direito em x é positivo, do lado esquerdo é negativo. Em y, acima do zero é positivo, abaixo do zero é negativo. Foi o que eu acabei de falar, que é a chamada origem. Então, o que é que acontece? Como a gente viu no exemplo anterior aqui, essa figura foi dividida em 4 partes. Essas partes foram chamadas de quadrantes e ordenadas na seguinte maneira: primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Como é que eu sei que minha coordenada está em qual quadrante? Como é que eu sei isso? A gente vai analisar o sinal do par ordenado. É através do sinal dos números do par ordenado é que eu verifico em que quadrante ele se encontra, beleza? Então aqui eu sei que no primeiro quadrante o x ele é positivo e o y também é positivo. Nesse segundo quadrante, ó, o x já vai ser negativo e o y continua positivo. Nesse terceiro quadrante, o x é negativo e o y é negativo. No quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Lembrando que esses sinais aqui, trata-se do sinal do número que vai estar aqui representando o meu par ordenado. Então, como é que eu localizo em que quadrante está? Verificando o sinal dos elementos que se encontram no par ordenado. Beleza? Então, seguindo aqui, vamos agora ver um exemplo de como eu marcar esses elementos no meu plano cartesiano. Então, eu tenho todas essas coordenadas aí, eu preciso marcar todas essas coordenadas no mesmo plano cartesiano. Então, marquei aqui o x e o y. Óbvio que se você não fizer isso na régua, você está fazendo um esboço. Então, toda figura que a gente não fazer milimetradamente, a gente está fazendo um esboço. Então, vamos lá, seguindo. Então, vou marcar os pontos menos 2 e 3. Então, repare, menos 2 e 3. A parte negativa do x está aqui. A parte positiva do y está aqui. Significa, então, que essa coordenada vai estar nesse quadrante, que é qual? Segundo quadrante. Então, venho aqui, marco os pontos menos 2 e marco o ponto 3. E aí, liga os dois pontos nesse sentido, certo? Aqui está marcado o ponto A. Vou para o ponto B, 4 e 2. 4 está na parte positiva e o 2 também na parte negativa. Então, significa... Ou na parte positiva, desculpe. Então, significa que eles estão no primeiro quadrante. Então, vou lá, marco o ponto 4 e 2.
Obviamente que como o 3 está aqui em cima, o 2 vai estar abaixo do 3. Próximo ponto, 1 e menos 4. Então, o x1 é positivo e o y4 é menos 4 é negativo. Então, significa que ele está localizado nesse quarto quadrante. Então, eu venho aqui e marco o ponto 1 e menos 4, ponto C. Letra D, e aí vem a observação para D e a E. Ele está marcando 0 e 4, menos 1 e 0. Toda vez que uma das coordenadas for 0, esse ponto que eu estou marcando aqui é em cima do eixo que não tem 0. Como assim? Eu tenho na primeira coordenada o x é 0. Então, significa que o meu ponto que eu vou marcar está em cima da reta y. Ou seja, quando eu tenho 0, uma das duas coordenadas, eu não preciso ligar desse jeito. Eu vou marcar em cima do eixo, ou do eixo x, se o y for 0, ou do eixo y, se o x for 0. Então, nesse caso, como o x for 0, esse 4 eu vou marcar em cima do eixo y. Tá aqui. A letra E, como foi o y que foi negativo, então vai ser marcado em cima do eixo x. Menos 1 tá ali. Letra F, menos 3 e menos 2. Então, menos 3 e menos 2 está no terceiro quadrante. Então, vou lá e marco o ponto menos 3 e menos 2. Aqui é a observação que eu falei. Depois disso, vou para o ponto G. Ponto G, 5 e menos 3. Já marquei ali. E a última coordenada, 2 e 2. Tá aqui. Então, assim que a gente vai marcar as coordenadas no meu plano cartesiano. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo, eu dei a coordenada, ou dei as coordenadas marcadas no meu plano cartesiano, eu quero saber ela fora desse plano cartesiano. Como é que vai estar? Então, vamos lá. Lembrando que na coordenada, o x sempre vem primeiro do que o y. Então, nessa letra A, a coordenada vai ser o quê? Menos 1 e 4. Na letra B, x é 5, y é 3. Então, fica 5 e 3. Na letra C, x é 1, y é menos 5. 1 e menos 5. Na letra D, está em cima do eixo y. Se está em cima do eixo y, é porque o x é 0. Então, vai ficar 0 e 6. A E, repare que está em cima do eixo x, então significa que o y é 0. Então, vai ficar como aqui? Menos meio, que está uma fração aqui, 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2 e 0. Letra F, eu tenho menos 2 e menos 2. O G eu tenho x igual a 7, y igual a menos 4. O H, eu tenho x igual a 2 e y igual a 3. E o I, novamente, eu tenho um ponto em cima da reta x. Se está em cima da reta x, é porque o y é 0. Então, aqui eu vou ficar com 9 e 0. Então, é assim que a gente marca os pontos no plano cartesiano e é assim que a gente retira essa marcação dos planos cartesianos. Então, é importante a gente saber a ida do processo e também a volta, ok? Então, é assim que nós temos a ideia inicial do que é o plano cartesiano. Esse plano cartesiano, ele vai ser usado durante todas as aulas de funções, ok? E aí, para finalizar, 2 joguinhos aqui para poder trabalhar com a ideia de plano cartesiano, para se habituar com essa ideia de plano cartesiano. Então, existem vários joguinhos para exercitar. Um dos dois que eu separei aqui, que é o campo minado, que você pode entrar nesse site aí e verificar. É aquele que dá um quadradinho, dá as bolinhas e você vai clicando as coordenadas. E a famosa Batalha Naval, que também está nesse site aí do Racha Cuca. Lembrando que esse site Racha Cuca também tem o campo minado, só é você entrar lá e verificar. Esses 2 joguinhos aí trabalham com a ideia de sistemas de coordenadas, beleza? Espero que tenham gostado da aula. Tchau, tchau.